Estamos aqui com Igor Gnomo e Assis Medeiros no Estúdio A da TV Senado. Olá, no Estúdio A de hoje, voltando. É muito feio o óculos, alô, som? Então, vamos lá. No Estúdio A de hoje, a minha conversa é com o compositor e guitarrista Igor Gnomo, direto da Bahia para o Distrito Federal. Bem-vindo, Igor. Tudo bom? Ô, Assis, que alegria estar aqui no Estúdio A, viu, cara? É uma beleza, pra rapaz, receber você, cara, direto de Paulo Afonso, rapaz. Do norte da Bahia. Não, você mora num lugar lindo, né? É ali de lado do São Francisco tem umas paisagens... Ali é uma cidade ribeirinha, né? Uma ilha, o Rio São Francisco aos arredores, e além das belezas naturais, carrega também um pouco da história de Maria Bonita, de Lampião, e toda aquela história do cangaço, né? Que a gente traz também para a música como referência, como raiz. E a gente vai começar pelo fim, que geralmente eu falo das redes sociais e tal no final, mas você falou agora de Paulo Afonso, da ilha e tal. Tem uns vídeos maravilhosos, né? Na Ilha do Urubu, não é isso? Isso, exatamente. A Ilha do Urubu, você, na verdade... vai lá no YouTube aí do Igor isso. E dá uma olhada. Belíssimo aquele lugar, hein? Exatamente. Ali é uma usina hidrelétrica, né? E foi um convite que a Chesf, que é a
a hidrelétrica, né, que faz a gestão, fez um convite para a gente fazer uma apresentação naquele lugar. Eu disse, caramba, é um dos lugares mais Muito bonitos do bonito, Brasil, e a gente consegue ver, inclusive, ao fundo, a Furna do Morcego, que contam que Lampião se escondeu ali, e tem uma cachoeira belíssima. E a minha música, ela vem muito disso, dessa referência, né, da raiz do Rio São Francisco. Né? Eu cresci numa cidade ribeirinha, nasci e cresci numa cidade ribeirinha, e aí tem muito aquela coisa da gente ouvir os causos, contos, né? Sim. Tudo que acontece, as coisas do Rio, as coisas do cangaço, do sertão baiano. Então a gente acaba trazendo como uma referência e alinhando a outras referências musicais. Com certeza.
Esse disco aqui é o seu terceiro álbum, né? Exato, O exatamente. Formiga Preta. Tá Exatamente. aqui, ó. A gente não tem o CD. Vai sair em LP? Eu espero que saia em LP. É uma Bom, meta. são 10 canções, não é isso? Isso, exatamente. E você tem essa coisa do trio, né? Da guitarra, do baixo, da bateria. Exato. De onde é que veio essa... Quando- Fala um pouco do disco, né? Dessa... Quando eu comecei a tocar guitarra e fazer aulas de guitarra com um professor, o saudoso Oswaldo Silva, que foi um grande formador, inclusive nomes como Luciano Magno já tinham Sim. passado por lá e aquela coisa toda, ele me apresentou o som do Jimi Hendrix e aquela coisa do Hendrix Experience, a coisa do power trio, guitarra, bateria e baixo sempre me cativou muito. E aí eu entrei naquela imersão do Hendrix, do Jimi Hendrix, e ao mesmo tempo, um belo dia, ele me apresenta o Mike Stern. E o álbum que eu escutei do Mike Stern era também baixo, guitarra e bateria. Eu fiquei naquela coisa, poxa, esse power trio, essa coisa do trio me cativa muito. E a partir daí eu já comecei naquela dualidade assim, de ficar imaginando um pouco do som do Hendrix e outras coisas que vêm também de power trio do rock and roll, com power trio do jazz, como Pat Martino, que também tem muita coisa do organ trio, né, o Mike Stern, e trouxe isso dentro das minhas composições. Sempre quando eu estou compondo alguma coisa, eu gosto de compor com violão, já imaginando as linhas de baixo, mais ou menos como que Visualizando vai os ficar arranjos. ali. assim. Já tendo aquela visualização do baixo, da bateria e tal, e o instrumento, o violão, por ser um instrumento percussivo, que permite a gente ter um pouco mais da percussão, a mão direita, então eu consigo experimentar um pouco do baião, um pouco do maracatu, do ijexá e ao mesmo tempo um riff do rock and roll, uma coisa que a gente volta ali do Jimi Hendrix, do próprio Sim, Rush. você tem muita coisa do rock e do Nordeste, né? Exato.
uma coincidência aqui, quando a gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, eu falei do Paulo Rafael. E você disse que acabou de gravar uma música... Exatamente. O Paulinho, as guitarras que estão ali na obra do Alceu Valença sempre me chamou muito a atenção, né? A minha também, Ainda criança, eu não sabia quem era o Paulinho Rafael, mas, poxa, quando ouvia o som daquela guitarra, já me cativava, já me trazia uma atmosfera que eu ficava, caramba, isso é único. E aí, o tempo foi passando e a curiosidade ali na adolescência das fichas técnicas, que é muito importante, que hoje faz muita falta. Muita falta. Né? Mas eu sempre eu era caçador de ficha técnica. Poxa, quem foi que gravou esse trabalho? Quem foi que gravou isso? E aí, quando eu vi o nome do Paulo Rafael, eu disse, caramba, eu preciso conhecer mais. E acabou que nos tornamos amigos. Ao decorrer do tempo, a gente se encontrou algumas vezes. Eu levei ele para se apresentar num festival que eu faço a produção lá em Paulo Afonso. Você faz uma produção de um festival, né, lá em Paulo Afonso, né? E lá foi muito legal. E aí a gente findou isso e justamente essa referência do Power Trio também, porque posteriormente eu descobri o Ave Sangria. O famoso Ave Sangria. Exatamente. Mas o Ave Sangria, quem tocava o violão era o Ivinho, né? O famoso Ivinho, faleceu. Você sabe que tem um show do Ivinho sozinho. Montrou. Exatamente. Isso aí, o Saiu Ivinho... em disco, eu acho que já tem disco, né? O Ivinho, ele é uma referência, assim, para nós ali no Nordeste, como um cara que conseguiu exportar, cara, sabe? A coisa da música do Nordeste, a música pura, sem apadrinhamento, uma coisa sem o marketing, sem aquela coisa toda. Verdade. Ele conseguiu exportar de uma forma única, né? E aí, quando a gente vai fazendo por exemplo, outro nome também que eu venho pesquisando muito, a Cátia de França. Cátia de França, minha conterrânea também, porque eu sou pernambucano paraibano. Ah, é? Que legal. Sou uma fraude. Eu nasci em Recife, me criei em João Pessoa, então eu digo que eu sou paraibano também, né? Porque minha família é da Paraíba. Que legal. E todos esses nomes, né? Como eu estou citando aqui, a Cátia de França, Paulo Rafael, Ave Sangria, Alceu Valença, Heraldo do Monte, o Campeão, Hermeto Pascoal, tudo isso a gente faz um liquidificador. Hermeto Pascoal, né? Que está no seu braço. Tá aqui, levar pro resto da vida. Mostra aqui pro pessoal. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. E você não conseguiu mostrar essa tatu a ele? Não consegui, em vida não consegui mostrar ele. Estamos preparando aqui um programa especial para homenagear o Hermeto Pascoal, né? Que legal. Que é, assim, a figura da música universal, mas que veio do Nordeste, né? Meio de feira, Igor Guinon. Vamos lá? 1, 2, 3, tá.
a tua música ela vem de muito longe, né? Desde a infância, né? Isso, Tinha um exato. violão e um cavaquinho, que história é essa? Eu comecei no cavaquinho, os dedinhos pequenos, então... E de quem era isso? Era teu... Meu pai Ah, sempre, tá. na minha casa sempre teve música, meu pai tocando na igreja, minha mãe também e tal. Então, aos sábados eles iam cantar na igreja e eu sempre ia ali e ficava de olho nos instrumentos que tinham ali. Igreja católica era muito violão, voz, não tinha essa coisa de bateria, teclado, baixo. E aí eu virei piolho de banda, cara. Onde tinha ensaio de banda, eu tava Tu lá, tava lá, né? para ver, curioso, né? Para ver como que era o funcionamento. Pô, a primeira vez que eu vi uma pedaleira de guitarra, um pedal, eu pirei com aquilo. Eu disse, caramba, que é isso? Isso dentro da igreja. Não, aí já foi, Aí já já foi- foi fora, né? Assim, indo nos ensaios de bandas de amigos, pessoas mais velhas, e falava assim, olha, Igor, tal banda vai ensaiar numa garagem. E aí eu pegava uma bicicletinha. E pedal de guitarra é um negócio legal, porque é colorido, né? É É colorido. isso, Eu me lembro exato. que assim, uma das coisas que me fez tocar guitarra era olhar aqueles pedais coloridos, aqui parece brinquedo, né? Exato, exatamente. E de fato é, né? Exatamente. E na minha casa que começou essa coisa do cavaquinho, depois eu passei para o violão. Quando eu cheguei na adolescência, como eu falei ali, quando eu descobri o Hendrix, o Mike Stern e tal, meu pai já tinha me presenteado com a primeira guitarra. Qual era a guitarra? Era Diz uma aí. Les Paul, que inclusive tem uma história, uma guitarra hoje raríssima, que foi construída pelo senhor Victório Quintilho, que foi um dos primeiros luthiers do Brasil, e já falecido, e eu não sabia. Naquela época, essa guitarra ela já era rara. Era dele, ele que tinha feito? Isso. E meu pai comprou a um amigo, me deu de presente. Só que era uma guitarra que ela já estava ali bem desgastada. E eu queria uma guitarra com verniz, uma coisa bonita, nova. claro. E, cara, Vendeu. acabei vendendo essa guitarra. Me arrependi quando descobri a raiz Eu dela. também me arrependi de ter vendido uma Giannina anos 80, Aí, mas ó. isso acontece, né? Uma Stratosonic, Que legal, que cara. é da década de 80, que Legal. hoje o pessoal vende aí por não sei quantos.
A Reza é Forte. Um single de 2024. Como é que tá essa coisa do mercado? Antes a gente lançava um disco, agora você tem a coisa do single. Isso marca a presença nas plataformas e tal. Como é que está sendo isso, Igor? Olha, Assis, o mercado ele força você a estar numa rotatividade, né, de lançamentos. Eu sou um cara um pouco contra isso. Sempre quando tem uma obra, uma composição, eu sempre tento gerir, ser uma gestação e não vomitar. Não colocar para fora de qualquer jeito, porque o mercado está obrigando a colocar aquilo. Então, esse single, A Reza é Forte, foi uma pesquisa rítmica, onde eu tento fazer uma junção entre o samba de roda, o maracatu, o baião, e sempre pensando nas matrizes africanas. E é uma coisa que eu estou trazendo muito para a minha música, que são as matrizes africanas, a rítmica nordestina e a força e a fé do povo nordestino. Lá na minha região, ali no norte da Bahia, ainda existe as rezadeiras, ainda existem pessoas que têm uma fé, diga-se de passagem, extraordinária, sabe? E num certo dia me veio um riff, uma ideia musical, e eu disse, caramba, isso aqui tá bonito. Rapidinho surgiu a melodia. E assim nasceu a música A Reza é Forte. Aí eu convidei os músicos que sempre tocam comigo por lá, que é o Gildo Madeira, um grande percussionista, ele que chegou junto nessa parte da composição rítmica, do ritmo, né? de colocar um tambor específico, de colocar a pele específica do tambor. E junto comigo o Thiago Reuel, bateria, André Jumper no baixo, e aí eu gravei o violão e uma guitarra que ela já vai também de uma influência do Pat Metheny, alguma coisa ali que já vem pegando mais da veia do jazz, mas mantendo sempre o pé e o foco na rítmica nordestina e africana.
eu sempre digo assim, tem o Alceu que deu esse salto, depois tem o Nação Zumbi, Ótimo, né? perfeito. E você, na música instrumental, você tem várias outras vertentes, né? Sim, Porque só sim, o Hermeto claro. Pascoal engoliu isso aí Claro, tudinho, claro, né? claro. Mas você tem essa influência do rock, né? Bastante. Do rock progressivo, do rock no sentido do próprio som da guitarra, né? Exato. Muitas vezes você tem essa pegada da distorção, do peso, né? Quais são as tuas influências, assim? A gente conversou muito aqui do Nordeste, Verdade. É um mas do liquidificador, rock. né? Um Pink liquidificador. Floyd, de Hendrix, você falou, né? Cara, quando se trata, vai para o departamento de riffs, é uma coisa que me encanta muito, sabe? Como a gente falou aqui do Rush, do Jimi Hendrix, aí o Pink Floyd também tem muita coisa boa, mas assim, a minha escola foi dividida em 2 etapas, Led Zeppelin e Deep Purple. Que são riffs, né? Exatamente. Então, o Jim Page e o Rich Blackmore foram 2 referências de guitarristas na minha música e eu sempre imaginava, cara, como seria o Rich Blackmore tocando dentro de uma célula nordestina, sabe? Essas coisas que a gente fica imaginando, assim, como é que pode inserir. E diga-se de passagem, tem muita, quando eu falo sempre do jazz, rock, nordeste, englobando justamente isso, né? A coisa da improvisação jazzística, né? Aquela coisa da criatividade, às vezes o timbre de guitarra clean, o rock que vem justamente dos riffs, pegando ali no Deep Purple, no Led Zeppelin, no Rush e tantos outros sons setentistas, né? Tem muita coisa boa, principalmente também do rock nacional, Casa das Máquinas, né? E aí eu tento fazer essa migração para a rítmica nordestina. E é onde a gente vai inserindo essa mistura, né? Que eu sempre falo, muitas vezes a gente fala muito da coisa da música afro-brasileira, mas a gente esquece dos índios. Perfeito. Porque ali em Pernambuco, o maracatu, por exemplo, ele tem uma grande influência da música indígena também. Sim, eu fazendo uma crítica, né, não a você, mas a essa ideia de que a gente meio que bota para escanteio um pouco os índios, né, em relação à música, não acha? Olha, porque a gente tem muita coisa que foi tão misturada que a gente acha que é só uma coisa, que isso aqui é música de europeu, isso é música de não sei o quê. Mas eu acho que é tudo tão misturado no Brasil. Porque você falou de maracatu, eu só me lembro de índio. Eu não me lembro da música afro-brasileira. Eu me lembro mais de um caboclinho, né? Perfeito. Que me lembra essa coisa do caboclinho. Um exemplo disso no meu show, eu digo sempre assim, vou fazer uma junção agora de Nazaré da Mata, Pernambuco, com Liverpool. E Nazaré da Mata, terra do maracatu, maracatu rural, maracatu né? rural, isso. E a gente toca Eleanor Rigby. Sim. No caboclinho, cara. E a célula rítmica... Uma coisa assim, né? Tá no caboclinho, não no maracatu. Não, porque veio na minha cabeça o maracatu rural. A célula do caboclinho... E aí, quando você coloca algo que é um pouco mais acelerado dentro da melodia que os Beatles faziam ali, cara, bate certo. E a região de onde eu venho, eu costumo falar que é uma península. Porque é Bahia, mas a gente está do lado de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. E se tratando de Pernambuco, tem a tribo Pancararu. Sim, os Pancararus. Que está ali do lado. No litoral tinha muito, né? Por isso que o maracatu ali do litoral, o maracatu de baque virado, tem muita influência, né? Perfeito. E aí é uma coisa assim que, por exemplo, as pessoas falam, você vem da Bahia, né? E as pessoas ficam, a Bahia é gigante. O estado da Bahia é gigante. Muita coisa. A Bahia tem muito... Tem a parte do recôncavo, por exemplo, uma coisa que está muito na minha música. O samba de roda. O Roberto Mendes, que ele traz uma coisa, o samba de chula. E é uma das coisas que eu coloco em minha música e as pessoas sempre perguntam, como é que você está fazendo essa técnica? Como é que você está colocando? Bom, geralmente guitarrista toca com a palheta, né? Tá tocando o tempo todo com a palheta. Então, eu costumo ter uma técnica que eu passo a palheta entre os dedos e aí eu consigo colocar um pouco mais da técnica do samba chula, do Roberto Mendes. Com a mão, né? Com a mão direita. Violão, isso, exatamente. E a gente vai fazendo já essa aproximação guitarrística. Com a unha. Exatamente. Uma aproximação mais guitarrística e rítmica ao mesmo tempo. Ali a gente vai... Eita, Ivo, se deixar a gente vai ficar aqui, bicho. Já tá todinha conversando. Drão, Gilberto Gil.
Você que está em casa, a gente vai acabar agora a entrevista perguntando o seguinte. Vamos dar um recado pro pessoal. Como é que todo mundo escuta a sua música, né? Tem 2 discos seus, os seus 2 primeiros discos, que não estão nas plataformas, mas por uma questão que você pode até explicar, enfim, vão chegar, né, as plataformas. Vai chegar, sim. O primeiro é de 2011, se não me engano, 2011, Nordestino. Isso. O segundo é de 2014. 2014. Enfim, onde é que a gente encontra o Igor Gnomo? Olha, nas redes sociais, Igor.Gnomo. Eu acho que só tem Vai eu aparecer com esse... aqui, assim. Ah, coisa boa. Eu acho que só tem eu com esse pseudo Gnomo. e nos streams também, a minha música está lá. E aí, assim, já No vou canal logo... do YouTube, Canal bem do legal, YouTube tem muita também. coisa boa lá. Isso. E Né? vem vindo disco novo, tá chegando disco Pra novo. gente finalizar, tem disco novo pronto, né? Tá vindo disco novo e esse realmente eu vou conseguir expressar realmente a vertente jazz, rock nordeste. E uma coisa que eu consigo colocar muito das minhas pesquisas que vem sendo feita aí dos últimos 8 anos. Que beleza. O primeiro disco é de 2011, então foi o seu início profissional, digamos assim. Exato, ali foi um autor, momento né? como compositor mesmo, assim, de chegar no cenário e também curtir o momento, né? Aquela coisa do Sim. laboratório, de tocar com outros músicos, experimentar um pouco mais e também para um palco tocando a música instrumental. E eu falo sempre, a música instrumental ela é muito rica, a música instrumental ela tem uma força gritante, a música instrumental brasileira. Quando a gente Sim. começa a falar do Rumpeless, Nossa fusão, exatamente. o Rumpeless, Spock Frevo, Spock, né? Tantas Frevo. e tantas outras coisas, Hermeto Pascoal, Dominguinhos. Dominguinhos. Dominguinhos Eu tá... digo que a minha escola hoje, ainda hoje, assim, sempre foi e hoje, mas ainda é o Dominguinhos. É verdade, o Dominguinhos é uma figura incrível, né? Tecnicamente falando, é absurdo. E emocionalmente falando, porque tudo que ele toca... É engraçado que tem coisas, gravações que eu não sabia que era ele tocando a sanfona, e quando eu escutei a primeira vez algumas coisas assim, eu dizia, caramba, mas como parece Dominguinhos na minha cabeça. Aí eu ia olhar, era ele, né? Porque Exato. ele parece que fala no instrumento, Exatamente, né? Sivuca e por aí vai, a lista é imensa, né? E se tratando também da guitarra, uma das coisas que me motivou muito a escutar o Dominguinhos, que é justamente, por exemplo, o guitarrista quando está começando a tocar, ele quer pegar solos de guitarristas, Sim. né? Música de guitarristas, que tem guitarras. Mas um dos maiores desafios para mim foi pegar uma música do Dominguinhos e trazer o sotaque do acordeon para a guitarra. né? Então, tanto a digitação, onde você vai colocar as notas, quanto a questão da interpretação. E isso é muito bacana, que a gente vê uma imensidão de desafios técnicos, melódicos e harmônicos. Que beleza. Vamos acabar por aqui. A gente, se deixar, a gente fica aqui, né? Mas a gente precisa acabar. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado pela presença. Os 2 discos primeiros vão sair daqui a pouco por um selo, por isso que não saíram ainda. E o disco novo já também está aí. Tem título o disco novo? Jazz Rock Nordeste. É esse. É isso aí. Você que está aí em casa, eu conversei aqui com o Igor Gnomo, guitarrista e compositor lá da Bahia para o mundo. Muito obrigado. O Estúdio A fica com música da melhor qualidade. Até a próxima. Valeu.